quero trazer aí uma diferença para vocês analisarem, e eu acho que vai trazer muita coisa boa aí para quem tem essa dificuldade na hora das medições, tá? Na hora de fazer as comparações que necessita. Tá? Principalmente se for construir uma tabela de medidas, né, com as medidas exatas. Né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vou colocar costura nessa peça. Okay? Eu vou desabilitar a costura de fim, depois nós vamos falar aqui sobre ela, mas por enquanto vai ser isso. Eu vou trabalhar com a costura de 2,5, como eu fiz lá no outro. Tá? E reparem uma coisa, que muitas pessoas não se tocam, não sabem do que se trata. Olha o acabamento inicial que apareceu e um acabamento final. Tá? Ele trabalha sentido horário, sentido relógio. Tá? Então, só para a gente deixar claro isso, acabamento inicial e acabamento final. Vejam que eles têm aqui, ó, 7 itens, cada um deles. Tanto o acabamento inicial quanto o acabamento final. 7 itens. Tá? Eu vou deixar no primeiro, que é um acabamento normal, não tem nenhum tipo de situação que vá trazer um chanfro, e ótimo. Eu clico aqui, ele vai aumentar essa caixa aqui de apoio de costuras. Vejam que o que ele traz para a gente, tá? Que essa posição, a posição é exatamente cada trecho que eu tenho, do 6 ao 7. Eu quero colocar costura do 6 ao 7. Então, aqui está ele. Mesmo que eu não clique nele, já está habilitado, basta eu clicar no local. Ele já vai responder, olha lá, já respondeu, 2,5. Mas dê uma olhada. Quando ele faz isso, ele cria um bico para fora. Só que nós que modelamos e sabemos que existe esse chanfro lateral, tá? A gente faz o seguinte, tá? A gente clica aqui e vejam, o meu segmento é o número 6 para o número 7, ou seja, aqui é o início e aqui é o final. Então eu venho até o meu acabamento, eu vou clicar aqui, mais uma vez, pode clicar 2 vezes que ele não refaz a costura, tá bom? Vem aqui e eu clico em acabamento final, porque, acabamento inicial, que é o número 6. Eu venho no acabamento inicial e eu venho descobrir qual destes itens conversa melhor com esta dobra de costura e de barra. Olha lá, eu vou escolhendo e eu vou clicando. Eu vou escolhendo e clicando. E ele vai trazendo a melhor situação para mim. Vejam. Olha, não é este. Este também não. E este também não. A melhor situação aqui para a gente foi esta aqui. Ou talvez este penúltimo aqui, ó. Não, desculpem, o último. O último, ou, no caso, este aqui. Eu vou trabalhar com o penúltimo, ok? E eu vou aplicar. Ó, eu não estou colocando costura no restante da peça. Vejam que ele retirou aquele bico. Tá, peraí, por que você está mostrando isso? Isso daí eu já sei. Tá, legal, entendi. Só que, reparem uma coisa. Vou colocar costura na peça toda. Daqui a pouco nós vamos voltar para esse trecho. Tá? O restante do meu molde é de 1 centímetro, 0,7, que é uma malharia. Então, eu posso colocar 0,7 neste trecho e 0,7 neste trecho aqui. E o restante do molde, eu vou trabalhar com 1,5. Ele possui umas curvaturas aí bem tranquilas, dá para fechar tranquilamente na barra, fazer a vira tranquilamente, ok? Vamos lá. Eu venho em costura novamente, eu vou manter a base, tá aqui, manter a base, e agora eu vou aplicar para ele ponto 7. Eu não preciso aplicar tudo de uma vez. Eu posso vir aqui, ó, aplicar 0,7 nesse trecho, lembrando que todas as vezes que nós formos aplicar costura após ter feito uma anterior, nós devemos voltar para os acabamentos e colocar ele sempre no primeiro. Sempre no primeiro. Tá? Eu já tive muitas pessoas que não perceberam isso e acabaram criando chanfros que não eram agradáveis ali para a peça, não faziam parte
tá? Daquele tipo de costura, tá? Daquele tipo de acabamento. Tá? Então, prestem bastante atenção, porque a ferramenta sempre fica ativado o último que você fez. Tá? Então, eu posso clicar neste aqui e eu posso vir neste aqui também. Esse e OK. E ó, novamente ele fez. Por quê? Por causa do acabamento. Se eu quiser que o acabamento mude aqui, eu sou obrigado a voltar para o acabamento final, agora é final, e escolher o chanfro adequado aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui novamente para fazer ele no final aqui, tá? Acabamento final, e a gente vai buscando exatamente, ó. É só a gente dar um clique e buscar qual é o acabamento, a situação ideal aqui, ok? Ó, não é este aqui, e eu aplico ou confirmo, tá? Aqui mais um. Pronto. Aqui também nós temos os acabamentos, tanto aqui em cima quanto nessa base, tá? De manga. Então, novamente, aqui eu vou aplicar 1,5 cm e aqui também. Então, eu vou para a costura e aplico agora 1,5. Eu posso retornar lá e aplicar algo que eu já fiz anteriormente? Pode, não tem problema, desde que você não mexa com essa estrutura, sem problema nenhum. Eu quero 1,5 para ela. Então, eu volto para o meu acabamento aqui e ótimo. Mais uma vez eu faço aqui, ele tem 1,5 cm, só que eu já sei que aqui eu vou aplicar o chanfro que eu preciso, nessa região do número 2. O que ele é? De acordo com o sentido horário, ele é final de acabamento. Então, eu venho até aqui e aplico para ele o acabamento que eu considerar mais adequado. Tá? É o que eu considerar adequado. Tá? Não é o que o software pode trazer para mim. Então, preciso analisar bem aqui de acabamento final para descobrir qual que é o melhor e mais adequado para eu trabalhar. Vou clicar aqui novamente. Deixa eu fazer que ele não está fazendo certinho aqui, o acabamento final. Não. É que a gente tem que clicar aí. Ok? Achou. Esse é o acabamento correto. Tá? Mais um e OK. Só confirma e ele faz. A mesma coisa vai servir para essa cava. É fácil, você escolhe o acabamento e faz o que é necessário. Olha, vou fazer novamente aqui, para não ter essas dificuldades novamente. Passa o acabamento final, que é o último que nós fizemos para o inicial, traz até aqui, coloca 1,5 cm. Precisamos ter um acabamento diferenciado no número 3 e no número 4. Então, eu venho para o acabamento inicial e vou buscar, tá, o mais indicado para ele. Não é este. E a gente vai buscando até encontrar o acabamento correto. Uma vez encontrado, vai para o próximo e busca novamente o acabamento correto para essa finalização. Não, até a gente encontrar o que é aqui. E confirma. Simples. Tá? A mesma coisa do outro lado. Tá? Só que agora eu vou fazer diferente, vou fazer mais rápido aqui. Ó. Nós podemos fazer da seguinte forma. Olha que interessante. Eu quero aplicar as medidas para este molde, com toda a situação que ele tem. Ok? Ótimo. Pego a costura. Eu já conheço os meus segmentos que estão aqui, por isso que eu deixei os números aparentes. Olha lá. 6, 7, 7, 8 e por aí vai. 5, 6, 4, 5. Todos os acabamentos estão aqui. Todas as posições estão aqui. Então, se eu quero aplicar ponto 7, eu posso iniciar com ponto 7. Eu posso clicar no meu molde aqui e começar com ele. Ele já vai abrir essa caixa aqui para mim. Eu posso estender essa caixa e dê uma olhada numa coisa que é bem mais rápida e muito mais técnico para fazer. Deste ponto número 2 até o número 5, tá? São 7 milímetros. Então, eu venho aqui na caixa ao lado, clico neste ponto, nesta posição, tá? Seguro Ctrl no teclado, clica no próximo, que é o 4, 5. Só que o 5, 6 é essa região aqui, ó.
aqui não é 0,7, aqui é 1,5. Tá? O que é 0,7 é o 6,7, então eu pulo o 5,6 e passo para o 6,7 e dou um Ctrl nele aqui. O restante aqui, ó, o 7,8 é 1,5. Pronto, feito isso, eu vou no teclado, digito 0,7, dou um Enter e automaticamente as minhas posições acontecem. Agora, os meus pontos 5, 6, 5, 6, eu clico nessa posição, aqui é esta posição e aqui a costura. Tá? Depois eu clico no outro, que é o 7, 8, que está aqui, seguro o Ctrl, eu clico e aplico para ele 1,5 e Enter no teclado novamente. Quando eu aplicar, ele já faz o que eu preciso. Agora, eu preciso ver se tem a necessidade do chanfro. Olha que mais rápido fazer isso, tá? E correto, tá bom? Eu sei que meus pontos 5 e 6 precisam ter chanfro, eles estão aqui, ó, 5, 6. Esse é o acabamento inicial e esse é o acabamento final. Então, no acabamento inicial, eu vou buscar qual é o mais adequado aqui. Não é o primeiro, vamos tentar aqui, ó, até a gente encontrar qual seria esse acabamento, ok? Eu clico novamente nele aqui, tá? Nós já encontramos aqui o acabamento final, agora eu vou buscar o inicial, que é aquele aqui embaixo. Ainda não é, e a gente vai buscando, olha, basta eu clicar, leva o mouse para o segmento que você quer aplicar essa costura, e ponto. Só que ela não é de 7, ela é 1,5. Está aqui. E está feito, está pronto. Agora a gente vai ver uma outra situação que acontece, que muita gente me questiona, o porquê que não acontece. Tá? Eu já havia mostrado ali nesse molde, que tem logo ali ao lado, né? Eu mostrei que ele não tinha. Tá? Nós sabemos que aqui é 1,5. Antes de você começar o processo, aplica para ele acabamento inicial, o primeiro item, e aplica para ele o acabamento final, o primeiro item, antes de começar qualquer coisa. Nós precisávamos aqui, ó, entender que o acabamento inicial vai sofrer alteração. Então eu clico nele, mais uma vez, vem aqui, acabamento inicial. Vamos escolher o segundo, não é, isso não é, em hipótese alguma. Tá? Vamos escolher este aqui, menos ainda. Vamos escolher este aqui, não fez nada. Vamos escolher o próximo, não fez nada também. O próximo, não fez nada. E o outro também não é. Não é esse acabamento. Quem conhece de modelagem e sabe a situação que esse molde vai trazer aí para a gente, não é. O que acontece aqui? Nós sabemos que este não é, nós sabemos que este não é, nós sabemos que este não é, enfim, nenhum deles é. Por que isso está acontecendo? Tá? Ah, ele deveria fazer o biquinho para cima. Já comentaram isso comigo anteriormente. Não, não. Quem já modelou esse tipo de peça à mão, no papel, tá? Sabe que dependendo da angulação que você praticar aqui, tá? Nesse ombro, nesse decote, tá? Não ocorrerá alteração. Ele realmente vai ficar na posição normal. Vocês podem fazer o teste depois no papel para ter certeza disso, ok? Então, essa situação, ela acontece. Por que não fez nada aqui? Porque ele está na angulação correta. Ele tem um ângulo aqui, ó, que me permite não ter biquinhos, tá? E já questionaram por que aqui não tem. Não tem porque a angulação não está pedindo, tá? Mas e se eu quiser fazer? Você pode até fazer, mas vai estar fazendo no formato errado, tá certo? Está completamente errado isso, tá? Por que esse aconteceu? Porque esta angulação entre este decote e este ombro está pedindo. Por que este não aconteceu? Porque esta angulação não está pedindo. Como é que você sabe disso? Bom, primeiro porque eu já fiz muitas vezes esse tipo de modelo. E eu não estou dizendo nem de formato digital, estou dizendo ali no papel mesmo, no formato manual. Segundo que
Não sei se vocês sabem, tá? Para quem nunca viu, existe uma ferramenta aqui de conferência que você consegue trabalhar, tá? Para saber qual é o raio que você está mexendo. Olha lá aqui, ó. Tem muita ferramenta que poucas pessoas utilizam, pouquíssimas mesmo. E você tem aqui dentro, tá, muita coisa legal para utilizar. E eu consigo saber se eu tenho uma angulação próxima dos 90 de ângulo reto aqui, dos 90 graus. Tá? Então eu consigo pegar o raio aqui, tá? Ou até mesmo pegar esse ângulo, eu consigo vir neste ponto, parar neste aqui e trazer o molde até essa situação. Olha lá. Eu vou dar um clique aqui, aproximadamente, para a gente ver, olha, ele travou. Ó, eu não vou fazer isso porque está errado, eu devo seguir, tá? Exatamente, eu devo colocar em cima do segmento. Se eu der mais um clique, ele fica parado. E olha, eu estou muito próximo do que eu posso chamar de 90 graus. Ah, e se desse 85, também estou próximo. Agora, se aqui desse um 120, né? Enfim, algum número muito acima dos 90, 95, desculpem, acima dos 90 ou menor que 90, tá? Eu com certeza precisaria de um ângulo. Quer ver? Vamos medir esse aqui para ter certeza? Vamos lá. Vou pegar aqui novamente a ferramenta dentro de conferência. Eu vejo muita gente, preciso até comentar isso com vocês, eu vejo muita gente parando só aqui no conferir. E esquece que você tem outras situações de conferência também. Eu sei que essa ferramenta confere os moldes, um molde para o próximo, tá? Ou um ombro com outro ombro, lateral com outra lateral, eu entendo perfeitamente isso. Só que você tem inúmeras situações para trabalhar, para ter mais assertividade no que está fazendo. Eu vou pegar novamente a ferramenta aqui por ângulo e dei uma olhada. Eu vou clicar neste ponto e aqui. Opa, vamos fazer o contrário, que é sentido horário. Aqui e aqui. Opa, fugiu. Aqui. E eu paro o mouse exatamente aqui. Vou dar um clique, mais uma vez, parou. Ó, ele já foi, olha a angulação dele. Vocês conseguem ver o valor aqui? Ô, gente, 130 está bem longe de 95, né? 95 está mais próximo de 90. Para quem modela aí manual, para quem passou por um processo manual de modelagem, sabe que aqui não tem o ângulo reto de jeito nenhum. Tá? Para quem não sabe o que é o ângulo reto, é aquele quadradinho que a gente tem aqui nas angulações com um pontinho dentro. Tá? O que nós chamamos de ângulo reto, ou 90 graus que seja. Então esse está muito mais próximo. Significa que esse daqui não pediu o chanfro, não pediu aquele biquinho de costura que este está pedindo. Deixa eu apagar aqui o que a gente fez. Acho que, espero que tenha ficado claro aí para todos essa situação. Depois me respondam se isso ficou claro. Tá? É muito assertivo trabalhar nesse formato e é uma questão geométrica, né? Então é muito fácil aí para a gente identificar. Depois vocês me posicionem aí se ficou claro essa situação, tá? E o que acontece aí com essas posições, tá? Bom, enfim, eu quero mostrar uma coisa aqui. Apesar de eu ter esse molde totalmente com costura, um deles eu tenho bainha. O outro também eu tenho uma bainha, só que ela entrou em formato de costura, tá? Deixando bem clara essa situação, ok? Aí, continuando, vejam que interessante. Para quem não sabe, aqui na parte de baixo da barra de visualização, existe aqui, da direita para a esquerda, a primeira camisetinha. Isso é uma novidade, já tem uns anos que é uma novidade isso, onde eu consigo esconder as minhas costuras. Vejam que interessante. Se eu clicar aqui, some toda a costura, ela não foi deletada, tá? Ela está oculta, some toda a minha costura do molde. Só que o outro sumiu também, mas a bainha não. Espera aí, que vantagem eu levo nisso? Todas, mas todas, porque aqui você já consegue ter a certeza absoluta do que vai ficar o comprimento, por exemplo, das costas.
você já tem certeza absoluta do comprimento que vai ficar essa lateral, da medida que vai ficar essa lateral. E aqui? Aqui não, aqui você é obrigado a vir em conferência. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu posso vir até perímetro. Ó, isso é um grande erro. Tá? Vejam que interessante. Eu venho aqui, nessa daqui, clico e eu adiciono. E eu tenho 37,2. Ótimo, maravilhoso. Eu vou limpar e agora eu venho aqui. Daqui, opa, daqui sobe aqui. Aqui está fácil porque a gente tem os pontos aqui para identificação, tá? Então está muito fácil para fazer isso. E aqui eu tenho 39,69, tá? Ah, mas é só eu retirar a medida ou então é só eu não contar o ponto de controle aqui. Ah, legal, mas e se você não tivesse um ponto de controle aqui? Tá? Você ia ter uma complicação maior para trabalhar. Tá? É isso, gente. Tá? Essa é uma grande vantagem da gente ter um molde com costura visualizada. Deixa eu desdobrar ele aqui, ó, desdobrar. Tá? Olha, totalmente visualizado. E essa, a outra complicação é o seguinte. Tá? Olha o que acontece, tá? Acabei deixando passar aqui para mostrar para vocês. Olha o que acontece com o meu molde quando eu vou desdobrá-lo aqui na peça que eu fiz a bainha. Tá? Olha o que aconteceu com ele. Sabem por que aconteceu isso? Porque eu estou trabalhando aqui com uma bainha em curva. Ele chanfrou essa parte também. Tá, como é que eu resolvo isso? Ué, você deleta os pontos de controle, só isso, mais nada. Simples assim. Vai lá, manipulação e exclui esses pontos. Simples assim, ok? Prontinho. Tá fácil? Legal, mas você poderia já ter feito certo. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês tomarem muito cuidado com a situação de costura, até mesmo para colocar uma bainha, ou até mesmo para colocar a costura visualizada. Ok? Aqui eu tenho uma costura visualizada e aqui eu não tenho uma costura visualizada. Se vocês quiserem depois saber o valor disso, vocês vão ter que descontar ou descobrir quanto vocês colocaram de barra. Ah, mas isso daí eu lembro, eu acabei de fazer, legal, quero ver daqui a 6 meses, se você lembra o que foi colocado. Tá? Então, às vezes eu mesmo estou trabalhando aqui com alguns processos, moldes que eu mesmo fiz, tá? E eu percebo que eles não foram, eu tenho que rever para ver quanto que eu tinha colocado mesmo de costura e todo esse processo, tudo bem? Tá? Logicamente que é o seguinte, tá? O que é que você tem aqui? Você tem aqui o seguinte, frente e costas, com a costura totalmente visualizada, menos a bainha, tá? E ótimo. Ah, eu não quero desse jeito, eu quero ele totalmente fechado. É fácil, basta ir para a produção. Se você não quer enviar isso para ninguém neste formato, você vai lá e converte todo mundo em contorno, sem problema nenhum. Converter em contorno. Eu clico nos meus moldes e automaticamente, pronto. E agora eu consigo visualizar ou não visualizar a costura? Agora não mais. Uma vez feito converter em contorno, você já não traz de volta, tá? Tá, mas é só eu voltar aqui no Ctrl Z, ou então aqui no desfazer. Tá joia, você pode fazer isso sem problema nenhum. Mas daqui a um dia, no máximo, você já não pode mais. Uma vez fechado o seu sistema, uma vez você ter salvo o teu sistema, ter fechado o software, se você abri-lo amanhã, essa situação não vai acontecer, você não vai ter o processo de volta. Particularmente, tá? Vou colocar aqui para vocês, tá? Eu trabalho sempre hoje, quem me conhece aí e faz cursos comigo e tudo mais, sabe que eu não gosto de trabalhar com a costura nesse formato. A não ser que eu esteja fazendo um molde externo e a pessoa exija isso. Tá? Mas nas aulas e em todo o processo que eu trabalho, eu deixo costuras aparentes. Por quê? Eu trabalho com tabela de medidas. Eu faço muito tabela de medidas. Tá? É muito mais fácil eu fazer tabela de medidas aqui,
Por exemplo, eu quero fazer uma medição do busto. Quanto tem de busto? Tá? No geral. Tá? Eu não posso esquecer que essa peça aqui, ó, ela é uma peça dégagée, ela é maior do que... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Ela é maior, olha lá, ela é maior do que as costas, porque ela tem um efeito de caída aqui diferenciado. Tá bom? É um modelo. Tá? Ela tem aqui um volume a mais. Tá? Se eu for medir o busto, eu não vou medir só costas, eu vou medir ela total. Tá, dá para fazer isso? Dá. Simples assim. Costuras estão aqui, eu venho até a conferência, todo mundo sabe que se eu for medir alguma coisa interna, não adianta eu utilizar perímetro, eu tenho que utilizar ou comparar distâncias, porque eu quero medir duas coisas. Essas ferramentas não são somente para ampliação. Essas ferramentas não são somente para a gente utilizar para ampliar peças. Tá? Eu sei que nas minhas aulas de graduação eu acabo falando com todo mundo sobre esse processo. Né? De, olha gente, vamos sempre comparar perímetros das nossas ampliações. Tá? Mas não, ela está aqui, mais um motivo, eu posso fazer uma tabela de medidas com ela. Tá? E aqui eu preciso utilizar o comparar a distância. Por quê? Porque eu quero medir dentro, interno, nessa região. E eu consigo fazer isso. Clicar desse ponto, que eu sei que ali não tem costura. E se eu não conseguir, fica difícil. Esconde as costuras. Simples, esconde as costuras. Está aqui. Eu clico no número 10, mais uma vez, e trago até o número 4, mais uma vez, e eu adiciono. 49,55. Agora eu vou lá para o outro lado, eu clico novamente nesse, mais uma vez, e clico aqui, mais uma vez, e novamente eu adiciono. E eu tenho 104,62. Tudo bem, gente? Agora, imaginem eu fazendo isso aqui. O quanto chato seria fazer. Porque eu não posso medir daqui. Não é daqui que eu meço. Ele é mais para cima. Porque aqui tem costura. Eu não posso esquecer que aqui dentro tem 7 milímetros. E aqui tem 1,5 cm. Então são essas coisas que a gente tem que parar para prestar atenção. Que vale muito mais a pena, em termos de assertividade, trabalhar com molde com costura, porque você pode a todo tempo habilitar e desabilitar, do que trabalhar com um molde que esteja totalmente fechado. Eu não estou aqui, eu sei que cada um tem um processo de trabalho diferente. Tá? Então eu não estou aqui colocando uma situação, tipo, olha gente, vocês têm que fazer isso, pronto e acabou. Não é isso não. Eu estou deixando claro aqui qual é a real situação, tá? E o que deve acontecer. Quer ver que interessante? Vamos supor que a gente tivesse que colocar para um pessoal, deixa eu pegar essa aqui, ó. Você está lá fazendo uma ficha técnica, tá? E de repente você está precisando inserir umas medidas para o pessoal, porque eles estão esticando demais, tá? Certas costuras na galoneira. Um exemplo, tá? Beleza. Olha que interessante. Você vai fazer o quê? Eu vou tirar a medida dessas cavas. Então eu vou até comparar perímetro. Você faz isso. Eu lamento falar isso para vocês, mas eu já peguei pessoas fazendo isso. Tá? Elas pegam um molde aqui, elas vão pelo molde, clica, adiciona, clica aqui novamente, adiciona, e elas chegaram no valor de cava, 38,44. Aí elas têm que fazer a somatória na calculadora, né? Aqui tira 0,7, aqui tira 0,7, cada lado desse tira 7 milímetros. Tá? Aí o que acontece? Não é só isso. A gente não pode esquecer que tem um biquinho acontecendo aqui. Então, essa medida não é real. Querem ver? Essa aqui está interina para a gente, dá uma olhada. Ela não vai pegar o biquinho, ela não vai pegar nenhum trecho que adicione algo a mais. Tá? Eu vou limpar, gravem esse número 3844, eu vou fazer uma limpeza aqui, e eu vou clicar nessa, mais uma vez, e eu adiciono. Nessa, mais uma vez, e eu adiciono. Olha a diferença da outra peça para essa aqui. A nossa abertura de manga, ou boca da manga que seja,
tem que ficar com 35,3. O outro deu 38 e para cima. Cuidado, gente, cuidado com isso, tá? Por isso que eu falo para vocês, tá? A dificuldade que a gente acaba tendo numa medição, para quem faz uma tabela de medidas ou para quem trabalha ali num outro processo ou alguma coisa nesse sentido, tá? Gente, é isso, tá? Prestem bastante atenção nisso. Deixa eu responder aqui a pergunta da Cris, aproveitar que a gente está trabalhando em cima desse processo, tá? Seria legal uma live sobre tabela de medidas. Legal, eu acho legal, podemos fazer sim, com certeza. Acho que vai ser bem show de bola. Tá? Falar sobre essa questão de tabela de medidas e o quanto as pessoas aí fora pegam aquilo que o vizinho tem, né, na verdade. Elas não se preocupam com a marca, com o contexto da marca delas, o cliente que ela atende, ela sai pegando a tabela de medida que ela tem lá na internet e manda ver. Né? Não é assim que funciona, gente. Você tem que discutir muitos assuntos aí, acontecem muitos erros dentro de uma marca, tá? A gente tem que definir medida, tem que definir, sabe, o corpo sabe, o que teu cliente, quem é teu cliente, né? Qual é a medida dele exatamente, tá? Qual é a medida desse teu cliente, né? Não estou falando aqui de peça sob medida, estou falando, no geral, a que nicho que você atende, né, na verdade, tá? De massa corpórea e das pessoas de medidas, ok? Tem muita gente que não respeita a tabela de medidas, né? Então, gente, só para deixar clara essa situação para vocês, é isso, tá? Exatamente isso aqui.